No vestiário do Internacional, o Abel Braga não deu instrução. A gente observava os repórteres, o João Paulo ficou mais próximo e eu fiquei do outro lado observando. Ele só disse o seguinte, que o Nilson e o Maurício tinham pulado o carnaval uns dias antes e o treinador Abel Braga soube, e o Inter não estava bem no primeiro tempo. Era para ser goleado no primeiro tempo. No intervalo ele só disse o seguinte, vocês fizeram essa confusão aqui, estão perdendo e estão levando banho de bola. Se vocês voltarem no segundo tempo, perder o jogo, vocês não precisam entrar no vestiário, vocês vão embora fardados. Sair no meio da torcida. Foi a orientação dele. Ele falava isso, o Abel Braga. Pro dirigente não consegue passar a informação. Então, eu acho que é interessante porque tu está valorizando o trabalho dessa pessoa, essa comunidade jogando. Não é o esporte profissional, mas ele merece também o respeito, merece a atenção. Tu tem que... Salve, salve, moçada do esporte! Vamos nessa, todos juntos, vamos! Mais uma entrevista aqui no canal. E antes de seguir a nossa conversa, um lembrete importante, cada vez mais fundamental. Os apoiadores aqui do canal, Colégio Evangélico Augusto Pestana, o CAP, FD Imóveis, aqui na esquina da 12 com a José Bonifácio, vizinha da Terra Vermelha, e Sebastiane Representações. Um convidado que foi convidado várias vezes, a atividade dele impedia, mas hoje ele está aqui. É um profissional da comunicação, um profissional do rádio e do jornalismo impresso, exemplar na sua atividade, um profissional daqueles que a gente chama de isento, de correto, e eu tenho muita alegria em te receber aqui, meu amigo Carlos Alberto Padilha. Quantos anos de estrada, hein? Olha, obrigado primeiramente pelo convite, Luiz, e obrigado pelas palavras, né? 40 anos de estrada, né? 40 anos de anos. Tudo começa onde e quando? Começou em Cruz Alta, na Rádio Independente Cruz Alta. Eu tinha 17 anos, né? Puxa, 17 anos. Nasceu lá? Nasci em Juiz, fui registrado em Cruz Alta, né? É mesmo? Fui registrado lá, mas eu nasci aqui em Juiz mesmo. E começou lá. Tinha um irmão que trabalhava na Rádio Independente de Cruz Alta. Eu estava visitando lá, eu gostava. Nunca pensei em trabalhar na imprensa, né? Não. Sempre acompanhava desde pequeno as emissoras, a Guaíba, Gaúcha, Jornadas Esportivas, Grêmio. Já gostava. Desde pequeno gostando sempre de ouvir rádio. E ler jornal, comprava Zero Hora, comprava placar, revistas de esporte, mas não passava pela cabeça, né? Daí o meu irmão trabalhava era na parte técnica em Cruz Alta, Rádio Independente, e eu fui visitar ele um dia lá e o colega viu a voz, tu tem voz para trabalhar como na imprensa, né? Tu lê, como é que a tua leitura? Não, eu faço leitura bastante, acompanho bastante, e comecei, gravei um piloto com ele. Em uma semana estava indo para o ar o Jornal do Meio-Dia com o Bob Alves, foi apresentador da RBS, né, naquela época na televisão, né? Começou assim a história. Tu chega na vaga dele, daí não, eu apresentava com ele de meio-dia na rádio, né? Daí começamos a gravar um piloto na rádio, gravamos lá uma semana, mais ou menos, e a rádio fazia o jornal, era gravado meio-dia, o noticiário da Rádio Independente de Cruz Alta, né? E daí o Bob Alves fizemos uma dupla um bom tempo lá, daí começamos com o tempo fazer ao vivo o noticiário. Né? Eu não quero te chamar de antigo, pelo contrário, tu é um cara atualizado, mas tu é uma espécie em extinção, tu levanta telefone, tu vai entrevistar a pessoa no local, tu sabe que isso está diminuindo. Diminuiu bastante, né, com a internet. E não tem como fazer diferente, tu não prefere ficar também só no estúdio? Não, eu gosto de sair, o repórter, o jornalista tem que estar na rua, né, tem que estar no estádio, sentir o ambiente do estádio, sentir o dia a dia, né, conversar com a fonte, né, direto, olhar olho no olho, assim, é uma forma que eu gosto de trabalhar. Claro que mudou bastante, né? Muitas coisas, o próprio futebol fica difícil bastante hoje em dia, até entrevistas, né, com assessorias de imprensa, é a evolução que acontece, mas eu prefiro ter o olho a olho com o profissional. Dá mais trabalho. Dá trabalho. Tempo, existe bastante tempo, né? Mas, checar de novo com outra fonte, aquela coisa toda antes de
E documentar no jornal. Ficou mais difícil, né? Ficou mais complicado. Com os tempos atuais realmente ficou difícil. Mas o jornalista eu entendo que tem que sair bastante também, tem que estar no local, estar presenciando. Claro, tem situações que tu tem que ligar para a fonte, que tu não vai conseguir falar com a fonte, né? No esporte, o dirigente tem o seu trabalho, está envolvido em outra situação, mas eu acho que tem que ser assim. Tu chega a ouvir alguém na redação dizendo, olha, Padilha, fica aí, cara, não vai no treino, coisa desse tipo. Existe, mas eu gosto de sair assim, né? Eu gosto de ter essa forma de trabalhar, né? Enquanto dá para fazer assim, eu tô levando dessa forma e de estar acompanhando. Treinos ficam difíceis agora do futebol, algumas vezes fechados, né? O próprio São Luís agora não tem adotado essa prática bastante, mas existe realmente, vai piorar mais com os clubes, restringir mais, já acontece com times grandes, Grêmio Internacional e outras equipes, e no interior vai chegar também que o repórter não vai poder ver treino, não vai poder estar toda hora no estádio, mas enquanto há essa liberdade, a gente vai trabalhando dessa forma, né, Luiz? E como tu vê isso de ter passado por essas etapas todas, né? Vem uma geração agora que não tem ideia que há 15 anos, quem sabe menos anos atrás, cada um entrevistava o treinador separado, fazia entrevista no gramado, né? Isso tudo foi sendo cortado. E tem, suas explicações, novos veículos, né? Por um lado, um modismo que vem da capital, né? Que agora eu vejo eles também já falando dos outros clubes, né? Veio da Europa, né? Também. Veio da Europa isso aí, e o Brasil ficou assim. Tu foi encarando isso com naturalidade? Sim. Às vezes ele reclama, né? Mas o treinador, quando ele adota o treino fechado, um jogo decisivo, eu entendo. É claro que, por exemplo, o Grêmio vai jogar com a Avenida, acho que não seria necessário fazer um treino fechado para jogar com outras equipes, respeitando os times, né? Quando é jogo decisivo, mas é uma tendência que realmente vem lá do futebol mundial, veio do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool, de outras equipes, então, e o mundo está se adequando dessa forma, né? Mas eu continuo tendo ainda... adapta? Me adapto, claro, me adapto, não tem problema, a gente faz entrevistas depois do treino, ou faz antes com o treinador, tudo tem essa adaptação, né? Mas cada vez mais regras. Restrições, né? Antigamente tu conseguia conversar com o treinador, né? Tu terminava o treino, ele vinha conversar. Hoje também acontece, o próprio São Luís tem essa liberdade algumas vezes, mas antigamente era melhor. Né? Mas vamos lá, vamos pegar o exemplo desse meia, o 8, esse que não dá entrevista. O Ramírez. Ramírez. Ia falar Jimenez. O Ramírez. Isso também não tinha. Não existia. Eu não falo. Ele já chegou dizendo, no primeiro dia, eu procurei assessor de imprensa São Luís, conversar com ele, veio lá do Piauí, né? Jogou o Copa do Brasil contra a Grêmio, jogador interessante, tem uma história para contar. E ele não fala. Não. Ele cumprimenta nós, conversa até fora do ar, legal o tratamento dele, só que ele tem essa decisão de não conversar. Vamos ver se até o final da competição do Gaúchão ele sai de campo, por vezes não fala nem dia de jogo, cara. E não é por questão de emissora A, B ou C, ele não fala, adotou uma prática de não falar com a imprensa e a gente respeita. Né? Ele vai ter que fazer um gol no Gaúchão e daí é o entrevistado obrigatório. Vai ser obrigatório. Faz um gol de bicicleta que nem o Luca. O Ramírez falar. Padilha, a gente estava falando de Cruz Alta, com 17, tua voz não estava ainda naquela mudança. Estava em formação, né? Meio do Barney. Tava bem em formação, foi com o tempo a se adequando. E mesmo já era, assim já chamou atenção assim, para leitura no diário, para leitura de esporte, fazer plantão de estúdio. Eu fiz plantão de estúdio, comecei fazendo plantão em Cruz Alta. Nós tínhamos uma equipe. Que jogos fazia? Jogos do amador, fazia do amador, porque o Guarani e o Nacional não estavam na atividade. Isso foi em 82, né? Mas tinha uma equipe forte, o Jorge Costa, que foi narrador, tinha o Aldo Rodrigues, também narrador, o Sérgio Machado, o saudoso Sérgio Machado, que foi locutor da Voz do Brasil. Fortes, o Bob Alves, o Varela, era uma equipe na Rádio Independente muito forte. Fernando Camargo, que era repórter de TV, também era uma equipe muito forte lá, e o pessoal acompanhava bastante o futebol amador, né? E quando vinha alguma atração, futsal também, mas não tinha times profissionais na época lá em Cruz Alta jogando, né? Mas trabalhava direto, fazia plantão de com futebol amador, cara. E depois disso, daí, qual é o teu destino? Já direto para Ijuí? Não, eu vim para Ijuí, eu vim para a Repórter, em 1982. Trabalhei 82 ainda. Trabalhei 2 anos na Repórter, depois eu fui para Horizontina, trabalhei 1 ano e pouco. Quem era o time lá na Repórter? Tinha o Ed Lopes, Alderi Gamarra, Luiz Roque Kern,
essa turma, né? Que eu recordo, Aires Brasil, né? Aires Brasil era... Ali no surgimento do jornalismo da Repórter, né? Naquela época, depois acho que veio o João Walter, no final, quando eu saí, e daí eu acabei indo para Horizontina, trabalhei um ano lá nós cobria o futsal em Horizontina, tinha a equipe Insetos do Horizontina, disputava... O Insetos, um time muito forte. Disputava a série, na época não tinha a série bronze, diferenciação de série, né? Uma divisão era só divisão, e vinha a nata do futsal, né? Eu jogava contra o Tamoio, o Olímpia de Santo Ângelo, com a Silencar, que eles viram, você era atleta, inclusive, né? Goleiro, pegava muito. Então, era essas equipes... Não gostava de jogar contra os Insetos. De Horizontina, a equipe de uma empresa. Que nome bacana, cara. Tá. Tu fazia o que na época da... Eu era comentarista. Comentarista, Eu comentava o futsal lá na Já viu. Aí era futebol de salão ainda, né? Futebol de salão, aquela bola... A regra tudo mudado, podia chutar dentro do gol, finalizar dentro... O goleiro sofria bastante, né? Mas era o futebol, né, Padilha? Tu se envolvia com a parte esportiva. E o Horizontina adorava. A Horizontina é muito forte futsal. Lá tinha um municipal que eles faziam lotado, dava até mais público que os jogos do estadual. Era público casa cheia sempre. As equipes faziam contratações, traziam jogadores de fora. Era uma competição forte na Rádio Veracruz, e a Horizontina cobria competição, né? Fica tempo lá? Fiquei um ano lá. Um ano em Horizontina, na Veracruz. Daí vim para a Rádio Progresso em 86. Vem para Progresso em 86. 86 até 96 na Rádio Progresso. Tá. Depois de 96 até agora no Grupo Jornal da Manhã, na rádio, no jornal, e mais recentemente, desde 2003, na Revista Estampa. Né? Sim, tu tem... já faz 20 anos também na Estampa. Esse timaço da Progresso também em 86. Vamos lá. Tinha o Adelar Amarante, Fausto Bertoldo, o Delfino Coimbra, Luiz Paulo Borghetti. Era uma equipe muito forte também, acompanhava o São Luís, né? Tava voltando, retornando. Claro, bem naquele ano. Trabalhamos juntos depois também, né? Sim. 90, 91 que eu chego lá. Mas tu pega ali o período em que chega João Paulo. João Paulo Messer. O Ayrton Baum. O Ayrton Baum, de Três Passos, o João Paulo, um repórter também. Esses vêm depois de ti, né? Depois. O Ayrton veio depois, um ano, dois depois. E o João Paulo já estava trabalhando. Né? Já estava trabalhando lá. Olha aí, cara. Era repórter esportivo também, né? Sim. Acabei no Jornal da Manhã, substituí ele na editoria de esportes, né? O João Paulo. Ele fazia o jornal e também trabalhava na Rádio Progresso, no Jornal também da Manhã. Quantos anos de Jornal da Manhã, tu disse? De 96 até agora. Um ano fiquei fora, né? Em 2003, 2002, resolvi tirar um ano sabático, estudar, ler bastante sobre futebol, dar uma descansada. Depois tu e o Tite. Viu, Padilha? Tu vai para Jornal da Manhã quando ela começa. A rádio quando abriu. Tu tá desde o início, né? O João Paulo, o Messer e o Adelar estavam coordenando a formação da rádio. Mas daquela equipe inicial só permanece você, o Adelar e o Gelson. O Adelar, mas o Adelar tem saídas, né? O Gelson nunca saiu. Saiu uma ou duas vezes. E o Gelson que nunca saíram. Sempre. Olha aí, cara. Desde 96. E ali tu começa na rádio fazendo o quê? Eu comecei também na área esportiva, né? Apresentando o programa de esportes. No final da tarde tinha um programa esportivo. O João Paulo, inclusive, era o repórter ao vivo do 19 de outubro, São Luís. Né? Dava as manchetes, as informações do São Luís. Tinha a informação do Grenal, tinha entrevistas do amador, entrevistas do profissional nesse espaço, né? Das 18 às 18h30, sempre eu apresentava, né? E mais os minutos esportivos, hora em hora. E já comecei a trabalhar no jornal também, né? Eu fui inserindo no jornal, junto com o João Paulo, na editoria de esportes em 96. 96 já. E para o jornal, daí logo depois... Não, no Jornal da Manhã, no INA. Tá. No Jornal da Manhã já vai tomando conta também do esporte. A primeira reportagem que eu lembro foi em Santo Ângelo, inclusive. Ser Santo Ângelo tinha se classificado no Estorcimento na fase decisiva do Gauchão, estava entre os 4 do Gauchão, e nós fomos lá fazer. Eu, o João Paulo e o Jorge Costa fazer reportagem com o Nestor Simenato lá acompanhar a Ser Santo Ângelo. Foi a primeira reportagem, né? Tá. Mas tu aí no jornal fica muito claro a abertura que tu dá para outras modalidades, valorizando os desportistas amadores, porque tem uma diversidade aqui, eu vejo no canal, né, o que a gente já fez de entrevista sobre outros esportes, tu dá muita atenção para isso, acha que é esse o caminho também? Tem leitores para isso, Padilha? Tem o pessoal que consome bastante outros esportes, porque
o esporte ele cresceu muito em várias modalidades, né, nos últimos anos, né, surgiram pádel, beach tênis e outras. O próprio Juiz sempre foi forte em bocha, né, o bolão, várias modalidades que tem, o voleibol. Então a gente tem que dar espaço para todo mundo, né? Tem que dar espaço para artes marciais. Artes marciais também nos últimos anos cresceram bastante, né? Tem adeptos, tem fãs que gostam. Então acho que o futebol, claro, é o carro-chefe. O futebol esse não tem universal, mas tem que dar espaço para todo mundo mesmo. E Juiz tem essa rede muito forte do esporte, né? E os praticantes dessas modalidades facilitam para entrevistas? Facilitam. Ajudam, no caso, com competições fora, trazendo os resultados? Demonstram interesse. Tem interesse. Alguns não, né? Não porque não gostam de interesse, mas de repente no dia a dia tem outra função para estar trabalhando. A questão profissional não tem tempo para abastecer, para ser uma fonte direta, mas sim. Uma dificuldade que a gente encontra muitas vezes é o futebol amador, né? O futebol amador é até mais complicado que outras modalidades, que o pessoal também, a forma do dirigente trabalhar, às vezes tu encontra dificuldade para conseguir, quando uma final, uma escalação, tu tem que ligar muito mais vezes para um cara pegar uma informação do esporte amador do que um profissional. Às vezes acontece isso, mas é pela questão que ele está envolvido, está trabalhando, está envolvido no dia a dia dele, não consegue, não dá má vontade dele, né, no caso. Sim. Mas para dar um exemplo do teu tipo de trabalho, quando eu digo que tu é uma espécie em extinção, tu tem interesse em divulgar uma escalação de um time que vai disputar a final do distrital, por exemplo, né? Tu entende que aquilo é uma informação, e é uma informação relevante. Porque né? a gente tem que dar... Mas dá trabalho. Dá trabalho para apurar, porque tu liga, checa 4, 5 vezes a escalação, liga para o dirigente e não consegue ele passar a informação. Então, Sim. eu acho que é interessante porque tu está valorizando o trabalho dessa pessoa, né? Essa comunidade está jogando. Não é o esporte profissional, mas ele merece também o respeito, merece a atenção. Tu tem que... Eu aprendi que se for transmitir Inter e Barcelona, tu tem que dar... Isso eu aprendi em cursos de comentários esportivos. Tu tem que dar a mesma atenção para um jogo do Piraí com o Aimoré lá, que é o amador. Nem que não seja uma final, mas tu tem que dar sempre esse mesmo espaço, a mesma atenção. Nessa forma. Cobrir de forma séria, né? Forma séria. Com toda a descontração, por exemplo, que o rádio oferece, mas tu vai fazer aqui a final e já fez do Campeonato de Paz do Sagrado e vai lá com estatística, quer dar quem é o artilheiro, menos vazado. É isso. Valoriza o jornalismo, né, Padilha? E o pessoal gosta, né? Quem está envolvido gosta, claro. Tem muita gente diz, não, de repente não é necessário, mas é a forma que eu gosto de trabalhar, de valorizar a pessoa que está envolvida na competição, para ele se ver também no jornal que ele é importante, assim como um jogador do Grêmio, do Internacional e de uma seleção brasileira. E que é a linha editorial do Jornal da Manhã, discutir, trazer a informação, as notícias, o que acontece na cidade, na região. Claro, se amplia, hoje tem manchetes nacionais, Sim. Porque é um jornal, né, que circula terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Sábado e domingo, no caso. Sim. Assim como os grandes já hoje, né, como 0 Hora. Bom, Padilha, alguma das passagens, né, pode incluir a Jornal da Manhã, Sim. Em rádio, alguma cobertura assim que é marcante para ti? Tem várias, né? Por exemplo, em 89 nós descobrimos o Inter no Grenal do século, né, que era o brasileiro de 88, acabou vencendo o Grenal, foi bastante impactante. E no jogo seguinte o Inter decidiu com o Bahia, né? Ele jogou em Salvador, depois em Porto Alegre. Eu trabalhei para uma rádio de Itabuna, da Bahia. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Nós estávamos em 3 repórteres da Progresso lá em Porto Alegre, o Fausto, o João Paulo e eu. Daí o pessoal da Rádio Itabuna precisou de veio o narrador, só o narrador veio de Salvador. Ele era técnico, era repórter, era tudo, não tinha, veio sozinho. Daí ele precisava de alguém para a reportagem. Então, vamos fazer, fiz com ele. Depois ele convidou para me seguir, tinha o jogo do Bahia, depois da final, que ganhou o título em cima do Internacional. O Bahia ia entrar na Libertadores com o Inter, começava na terça ou quarta-feira. Ele, não, tu quer ficar para nós fazer os jogos do Bahia na Libertadores? Não, vou voltar para eles vir. Puxa vida, cara. Foi uma coisa que impactou. E também a cobertura do evento da Chapecoense, né? O sepultamento dos atletas lá, nós fomos ao vivo. Tu foi ao velório coletivo no estádio, foi, né? Foi eu mais 3 colegas. Como foi isso? Foi horrível, foi bem Mas bem quando aconteceu de manhã, já tomou a decisão ou alguém disse o Padilha? Tomamos no dia, nós tomamos no dia lá. Não, mas tu tomou a decisão, eu pensei. Quando eu subi de formação durante o dia, assim, que caiu a ficha realmente da importância, eu comuniquei à direção do jornal, eu tenho a intenção, viabilizar
de fazer esse evento lá, ir acompanhar a chegada para observar, trazer o relato para o leitor do Jornal da Manhã, e fomos, a rádio transmitiu ao vivo de manhã lá, eu mais 2 colegas, o Ricardo Bolzon e o Diogo Souza, está em Santa Catarina agora, colega. Sim. E o Gels Palharini na parte técnica. Nós trabalhamos, fomos lá, cobrimos uma chuva danada, chovendo bastante o dia todo. Tinha um espaço bom para cobertura lá? Tinha mais de 1000 repórteres, tinha imprensa do mundo todo. Né? Onde é que colocaram esse pessoal todo? Todo mundo ficou no campo, né? Aberto. Ah, estava livre ali para ouvir quem tinha um espaço restrito, claro. Né? Dos familiares ali perto dos caixões. Mas estava próximo do presidente, o Michel Temer estava lá próximo, estava o presidente da FIFA, né? O Gianni Infantino, o Puyol, tinha... outros jogadores, Seedorf estava ali, outros jogadores, estava mais próximo deles. Foram, estava todo mundo ali, né? Foi muito impactante, realmente. Entrar num estádio, ver aquela... Quando nós chegamos no estádio, nós chegamos na cidade já, de carro, lá, entramos na cidade, a cidade toda assim, de verde, pintada, assim, dava uma aura assim, diferente, que algo tinha acontecido realmente, né? Sentia... quando chegaram antes, Padilha, dos caminhões dos bombeiros? Sim, chegamos antes. E primeiro chegou no aeroporto, né? Chegaram os caixões dos atletas, dos falecidos, e depois levaram pro campo, né? Para familiares observar. Tu cobriu isso, meu? Foi bem complicado. A mãe do goleiro Danilo, foi uma cena bem difícil. Ela passou na frente dos repórteres, todos os repórteres, porque tinha repórter de toda parte do mundo. Ela agradeceu a imprensa, assim, mesmo chorando, ela agradeceu a imprensa estar acompanhando ali, de observar, de ver. Foi uma situação bem complicada. Foi a senhora que deu um abraço do repórter, mas no dia foi diferente. No repórter ela passou toda em frente a onde estavam os jornalistas ali, porque estava o espaço dos jornalistas ali, e ali ela agradeceu, abanou e pediu... agradeceu, né, a atenção dos jornalistas. Foi algo assim impactante também, né? Sim, Danilo, cara. E já sendo de um repórter também de uma TV, que ele é nacional, principal emissora, não sei se dá para falar. Da Colômbia? Do Brasil, né? Sim, pode. A Rede Globo, o Eric Faria. Faria. Tinha repórteres de todo mundo. Ele narrou toda ele e o Galvão Bueno. O Galvão estava, acho que estava na sede da Globo, e ele chorando, ele dava boletim, chorava, tu percebia, e não usou capa de chuva. Nós compramos capa de chuva, os jornalistas todos compraram, os repórteres compraram, porque a chuva era demais, não parava de chover. E ele ficou aberto, sem nada, sem chuva, cuidando só para não molhar o microfone e narrando. Foi uma cena assim que, olha, chorou o relato dele todo. Aquilo, para entrar ao vivo, meu. Ele aguentou, mas foi um cara como tu disse, a cidade, chegando na cidade, já percebi. Um dia com aquela chuva. E num estádio, um velório coletivo daqueles, foi complicado. Depois terminou todo o sepultamento, velório, tudo ali, e parou a chuva. Acho que era aquele momento. Parou simplesmente 1h da ali, começou a abrir um sol lá e parou a chuva. Cara. Vai saber que mensagem estava ali, né? Puxa vida. E essa da final do Grenal do século, a eliminação do Grêmio ali, a classificação do Inter para a final, né? Foi nisso, né? 88 para... Foi 89, mas o brasileiro de 88. O Brasileirão, não Copa do Brasil. Nesse tu estava onde? Eu estava na Progresso. Né? Sim, mas no estádio? No estádio eu estava no banco, do lado do banco do Abel Braga. Estava em São Paulo. E o Fausto estava no lado do Rubens Minelli, que treinava o time do Grêmio. O Grêmio. O Grêmio saiu vencendo 1-0, o Marcos Vinícius. O Inter perdeu o Casimiro expulso, fez a falta traçante. E virou 2-1, né? Foi o Beira-Rio foi... Pô, tu estava nesse jogo, cara. É um jogo histórico, né? Uns elegem como o maior jogo, né? O mais emocionante. Pelas narrações, hoje existem, tu observar narrações das rádios, Guaíba, Gaúcha, tu observar narrações do Haroldo, do Ranzolin, é emocionante, impactante a forma que eles narraram. Acho que era Luiz Alfredo na Globo, pode ser? O Galvão. Não, acho que é Luiz Alfredo. Porque ele diz, Nilson provoca uma comoção no Beira-Rio. Acho que então é. Mas realmente foi... Tinha Luiz Alfredo, né? Tinha, sim. Então é ele. Acho que era ele. É ele, naquele jogo é ele. No vestiário do Internacional, o Abel Braga não deu instrução. A gente observava os repórteres, o João Paulo ficou mais próximo, eu fiquei no outro lado observando. Ele só disse o seguinte, porque o Nilson e o Maurício tinham ido para o lado do Carnaval uns dias antes,
E o treinador Abel Braga soube, e o Inter não estava bem no primeiro tempo. Era para ser goleado no primeiro tempo. No intervalo, ele só disse o seguinte: vocês fizeram essa confusão aqui, estão perdendo, estão levando um banho de bola. Se vocês voltarem no segundo tempo, perder o jogo, vocês não precisam entrar no vestiário, vocês vão embora fardado, sair no meio da torcida. Foi a orientação dele. Ele falava isso, o Abel Braga. Né? E nada de questão de tática, ele só falava isso: vocês voltem e resolvam esse jogo. É a única coisa. E o Inter resolveu, venceu. Boa instrução, né? Não preciso nem entrar aqui. E os jogadores tiveram essa força. Que grandes experiências. Padilha, tu fez plantão, tu foi repórter, no dia a dia, e agora em dia de jogo sobe para a cabine. Qual é a melhor função? Eu gosto de comentarista, gosto realmente, porque eu gosto muito de ler. Sempre, o jornalista tem que gostar mesmo, mas eu gosto de, mesmo da folga, estar lendo alguma coisa de futebol, de esporte, não só futebol, de vôlei, de bocha, de qualquer modalidade, artes marciais, e gosto de estar lendo sempre, estar envolvido. E o futebol, o comentarista, ele te obriga a tu ler bastante, né? Ler questões táticas e observar bastante questões táticas, então eu tô essa leitura fazer essa leitura é legal, eu tô gostando dessa. E o ouvinte percebe isso, né? Porque o futebol mudou, né, Luiz, bastante, né? Mudou bastante. Mudou. Claro. E a gente tem que se adequar. E é legal poder explicar isso também, né, pro torcedor. Porque antigamente... Com a linguagem do rádio. A linguagem do rádio. Tu não pode ser uma linguagem muito rebuscada, né? Porque de repente o tatiquês. Tatiquês, que tem bastante. Tem, né? Tem bastante. Mas tem que se adequar, porque hoje em dia a linguagem do futebol mudou bastante, né? Não é mais... É extremo, é corredor, é último terço e... Cuida isso. Cuido. E tem que... Já ouvi comentaristas muito bons do Brasil dizendo que não é bem falar, não é bom falar isso, mas eu acho que tem que falar, tem que colocar, porque o futebol mudou. A nomenclatura do futebol, a ferramenta, ela mudou bastante nos últimos tempos, então tem que se adequar, né? Vem chegando uma geração nova que realmente acompanha, e é legal o torcedor ver que o futebol não é só a questão do romantismo, balão. O balão de couro se foi. Se foi. O balão de couro subiu e desceu. Isso já não existe mais, né? Tem tudo nessa bola, menos couro, né, Padilha? Exatamente, é uma bola mais leve, né, para o jogador. Então facilita bastante, mas eu acho que é legal, tem que acompanhar assim, né? Então esse processo está acontecendo agora, dia da semana repórter e no fim de semana... Com 40 anos de carteira assinada, já podia ou já se aposentou? Me aposentei já aposentei faz 2 anos, né? Sério? Mas eu continuo acompanhando, né? Não tem como parar. Não dá, né? E se parar, vai continuar ligado, sempre ligado ao esporte, acompanhando, né? Então... Tu é o cara que tira férias e curte, consome esporte. Antigamente, até uns 2 anos, 3 anos atrás, eu consumia bastante informação. Agora começou a baixar um pouco, dar mais aliviada mais. Eu gosto muito de ouvir música, né? Gosto muito de música, vários gêneros, não tem um gênero. Não. Eu gosto de tudo, tipo, todos, samba, reggae, música boa. Apresentei programa musical. Que é sertanejo, apresentei também, acompanho, gosto. Lembra dos nomes dos programas, Padilha? Não recordo, sim, o nome do programa não, mas tu apresentou, por exemplo, na Progresso, os 5 mais do Peça Bis. Apresentei os campeões da simpatia, apresentei. Campeões tu apresentou, Leandro deixou, eles entravam em férias e apresentei. Mesmo? Quinto posto da semana. Sim, apresentava sábados à tarde. Então, sextas-feiras de noite tinha programa sertanejo também, né? Sim. Apresentava. Como era o nome daquele outro, cara? Visão Jovem. Apresentei. Início da tarde. Deve ter até hoje, né? Tem sim. O Visão Jovem, cara. Apresentei vários anos, acho que mais de 5 anos, 6 anos mais ou menos apresentei. Viu, cara? E aí gosta de um MPB, gosto muito, curte um sertanejo, um samba. Eu gosto que a música tem que ser boa, né? Tem que ter qualidade, claro. Adilhão, tem que era aquela discoteca lá, tu ia pegar o disco da Progresso, outra situação. No quarto andar do Nelson Luquezzi. Tu olha, vê o disco do Chico Buarque, vê o disco do Djavan, vê o disco lá dos Fevers, quer dizer, E aí olhava, tinha o encarte para ver quem tocou com quem. Porque eu gosto de biografia, de ver muito de o cantor, por exemplo. Hoje eu assisto um show, digamos, sertanejo, do Gustavo Lima, digamos, o nome é aleatório. Eu gosto de saber quem está tocando com ele, que tem um menino de Passo Fundo que toca com ele, tem o que é
o guitarrista. Eu gosto de saber assim essa parte, não só de repente nem a música observar, mas o cara que está tocando, saber quem que ele, a formação musical dele, que ele gosta de música, né? Nós somos normais, normais. Acham que a gente é meio complicada. Não. Padilha, tu tem um da família que é da música. Baterista, né? O Rafael é da Shari, né? Rafael, ele toca baterista heavy metal, agora toca outros estilos também, né? Toca outros estilos. Esse começou cedo. Começou cedo e tá tocando. Esse é filho do teu irmão. Da minha irmã. Da irmã Eliane. O Daniel também começou a tocar, mas por influência do Daniel, o Rafael virou baterista e o Daniel não seguiu, e o Rafael seguiu e até hoje segue. Né? Cara. Essa pronúncia está correta do sobrenome de vocês? É da Shari. E é? Só que o Porque Rafael... tu é Carlos Alberto... Padilha da Shari. Tu é da Shari também. Sim, o Rafael também, só que o Rafa, nome de música, ele botou o Y. Não, né? tranquilo. Mas sim, é I, né? É. Mas por um tempo a gente pronunciou da Shari, Não, né? da Shari. É da Shari mesmo, que origem é? Eu acho que é italiano... tem uma universidade na Argentina com o nome da Shari, então até agora não conseguiu descobrir bem, mas o pai era de Erval Seco, Palmeiras das Missões, né? Sim. Então a origem do... Pode ser inglês também, na Argentina. Na Argentina né? A influência direta. Padilha, vamos lá. Fala um pouco do teu dia a dia. Tu começa primeiro pensando no rádio, no jornal, o jornal fica só para o fim da tarde. Eu passo várias vezes aqui na frente do jornal, teu carro está lá à noite, adentro, espera terminar jogo de Inter, Grêmio, para colocar no outro dia. Espero, sim. Começa bem cedo, né? Primeiro eu priorizo a rádio, que eu dou de manhã às 8h30, a Rádio Jornal da Manhã, eu dou no programa Linha Direta, eu dou as manchetes esportivas, né? As manchetes esportivas, então já acordo bem cedo, já... Durmo lendo as informações, observando as informações e acordo, já vou observar o que aconteceu na madrugada. Não gravou às 8 da noite, né? Não. As manchetes da manhã seguinte. Não. Daí fica para pegar as informações mais atualizadas, observar o que está acontecendo no mundo esportivo e depois segue, né? E na parte da tarde dou mais atenção ao jornal, né? Claro, sempre já pensando, de manhã já tendo um esboço do que vai trabalhar na matéria, mas à tarde tu vai a campo mais... para observar, para fechar a pauta. Né? 2 páginas conforme o dia. Nas segundas, nas terças-feiras, nas quintas-feiras e no sábado e domingo. No final de semana, 2 páginas. Nos outros dias, 1 página. Sozinho. E ainda fazendo esse ida. A gente acompanha treino no São Luís, né? E outros eventos também acompanha. Final de semana também tem muito evento esportivo, né? Agora deu uma diminuída bastante, né? A gente... consegue bastante. Sempre que possível, tu vai. Quando eu posso acompanhar. Do futsal, sexta-noite, vai para o ginásio. Se eu consigo conciliar com o fechamento da edição do jornal, gosto de acompanhar, como eu te disse, para ver o que está acontecendo, né? Para não precisar pegar só a informação, ouvir, falar com o dirigente, né? O que aconteceu no jogo. Sim. Eu gosto de, final de semana, tem um jogo de tênis, eu gosto de tênis bastante. Nunca pratiquei, mas gosto de observar tênis bastante, de olhar, gosto de olhar, assim, quando consigo ir em todos os eventos, eu também vou ao vivo para dar uma olhada, não ficar até o final, né, mas dar uma observada como é que o atleta está se comportando ali e conversar com o pessoal. Né. Tu tem noção do que tu fez com o esporte futebol, futsal, futebol 7 feminino? Porque ninguém fez nada disso antes de ti, né? Ou o jornal já acompanhava? O jornal... Tem no histórico ali do Jornal da Manhã o acompanhamento ao futebol feminino? No jornal, o futebol feminino não, né? O futsal o pessoal sim acompanhava. No futebol feminino havia pouco espaço, né? Essa dificuldade de ter esse espaço. Já era praticado aqui, já era praticado, e a gente não enxergava. A gente não enxergava. A imprensa, a grande imprensa enxergou o futebol feminino de uns 3, 4 anos para cá. Antes não. E a gente sempre acompanhava, né? Tem a Marli Lorenzon, que é aqui em Juiz, que realmente ela é batalhadora, né? Ela aparece lá de vez em quando? Aparece, sim. Ela é reconhecida em todo o estado. Ela vai na Federação Gaúcha de Futebol, o Noveleto, o Luciano Oxon, o presidente, conhecem ela. A imprensa em Porto Alegre, as emissoras conhecem a Marli pela batalha do interior do futebol feminino, né? E eu sempre procurei dar apoio para ela. Sabia que é difícil, né? Essa dificuldade dela conseguir patrocínio, de conseguir atletas, né? Não, vamos dar espaço, vamos abrir espaço, né? Abrimos espaço bastante para ela no jornal, na revista, né? E, inclusive, eu já acompanhei um ano
todos os jogos da equipe. Conta isso. Fui em várias cidades. Fui junto com a delegação. Fui junto, eu ia junto, foi 2021. Qual o time? O time da Marli, o Esporte Clube Gil, com parceria com o Elite Santo Ângelo. Tá, para jogar o quê? Jogar o gauchão feminino, né? Tu acompanhou os jogos fora? Ia junto no ônibus com as atletas, acompanhava. Jogou em Caxias do Sul com o Juventude, com o Internacional, em Porto Alegre, em Três Passos teve jogos, várias cidades, Santo Ângelo, várias cidades da região do estado que, né, também fomos acompanhar. Eu fui para até uma matéria, eu recolhi subsídios para fazer uma matéria especial, ainda não fiz, ouvindo depoimentos, está aguardado lá, uma hora certa eu vou tirar depoimentos de atletas, né, de torcedores lá das outras cidades, lá observando nas outras cidades como é que funcionava o time de Juína. Eu tenho guardado, ainda vou fazer uma reportagem ainda contando a história do futebol feminino, né. Tu tem um acompanhamento também num importante torneio de futebol society das gurias. Em Curitiba, né? Não, Paranaguá. Fui também, uma competição brasileira. O time de Juventus ficou vice-campeão, né? Perdeu para o time do Nordeste. Não tô time da Marli. Marli perdeu 2-1, fez uma grande participação. Competição nacional mesmo, de futebol, organizado por Confederação do Futsal. Ginásio ali, uma coisa organizada mesmo. Ao lado do campo do Rio Branco, de Paranaguá. Inclusive estava lá o Biteco, um dos Bitecos, né, do jogador estava no Rio Branco. Eu fiz uma reportagem com ele e estava lá observando os jogos. Realmente dirigentes de várias equipes de todo o Brasil, né? Equipes de São Paulo, do Rio, lá de Recife, de Rondônia, do Acre, participando da competição nacional. Bem legal, assim, um campeonato de futsal, futebol 7 lá, no caso. E como definir essas gurias que jogam? São as guerreiras, porque elas, em relação à Grêmio Internacional e própria Juventude, elas não têm essa estrutura que tem, né? Grêmio, Inter e Juventude. Juventude. No Juventude, nos últimos tempos, começou a dar mais espaço, mas sempre também valorizou. E é fora da realidade, né? O jogador do Grêmio Internacional treina todo dia, tem todo o aparato, toda a preparação para jogador profissional mesmo. E essas gurias do interior, elas trabalham, elas treinam no horário que pode, final de semana, à noite, e ainda tem questão da viagem, muita dificuldade para viajar junto com a delegação. Então, é guerreira quem faz esse trabalho. Viajava na noite anterior para chegar no dia do jogo, né? Ou chegava a pernoitar em hotel? No Elite, aí pernoitava em hotel. Quando o Elite estava pernoitando, ia a noite anterior pernoitando. Já faz uma grande diferença. Faz jogador de isso, descanso. Né? O atleta consegue descansar mais, né? A alimentação, tudo, o sono ajuda bastante. Já percebia, o Elite foi um dia antes lá em Caxias do Sul e o jogo também foi em Flores da Cunha, no Melo Sodatelli. O time de Juí, do Elite, ganhou do Juventude de 2 ou 3-0. Descansou, se fosse no dia, ia ter dificuldade contra o Juventude, que é forte, né? E ganhou do Juventude, venceu de goleada lá, 3-0. Então, tu percebia que realmente tinha essa estrutura, né? Isso facilita bastante, ainda mais essas meninas que têm essa dificuldade para treinar. Olha só, e essas viagens, esse teu acompanhamento por decisão tua. Sim, sempre. Não veio uma ordem do seu Edmundo, eu quero o Padilha não, lá. Ele sempre gosta que a gente apoia, que gosta que acompanha. Tinha foto exclusiva, tinha áudio exclusivo, tinha informação exclusiva. Claro. É tudo que um gestor quer. Gosta, né? Que acompanha, gosta que está no local. Eu prefiro, por isso que eu gosto de trabalhar assim. Ele gosta que a direção sempre tem o apoio. Tem apoio, não, tu vai acompanhar, tu gosta, pode acompanhar, tranquilo, dá a estrutura. Então, e o próprio time do Elite colaborava bastante, né? Tinha essa amizade para observar, permitir junto, né? Porque é mulher viajando e tem os outros homens que viajam, evidentemente, o preparador de goleiros, o massagista, sei lá, alguém da fisioterapia, o Eduardo Bandeira, que é de São Luís, viajava junto também. Então, mas para observar como é que é o dia a dia, né? Como é que é atleta. Claro. A Marli, por exemplo, tinha na época o atleta Jalma, ela estava quase 50 anos, tinha uns 47, porque estava jogando gauchão. E ela foi jogadora do Internacional e do Grêmio, jogou em Porto Alegre, na dupla Grenal, em futebol feminino, né? Foi treinada, inclusive, pelo Bagé, que trabalhou no São Luís aqui. Essa moça conhecia de Tupã? Tupã Siretã, Tupã. Né? Ela conhece
tem história no futebol, tanto futsal como futebol feminino no estado. E esse tipo de informação tu dá valor, né? Sim, interessante. Tem uma história para contar, né? Tem essa história de como lembra aqui o Grêmio jogando feminino contra o Elite e o Iura na tela, tu foi lá. Fui lá entrevistar o Iura, estava junto com ele o Osmar, que foi meio campista do Caxias, né? Lembra, jogou com o Caxias. Não me lembro. Jogou com o Maurinho no Caxias, ele lembrava. O tempo do Maurinho. Era o Maurinho, o Luiz Felipe Scolari, o Cedeniro, o Bagatini, ele era o Osmar, auxiliar, trabalhava junto com o Yuri na comissão técnica do feminino do Grêmio. Por isso tu tem essa característica, né? Eu vou lembrar de um lance agora, assim, sem pensar muito, uma cena. O São Luís fez um amistoso com o Inter Santa Maria. Foi amistoso, né? Foi amistoso. Aí o Chiquinho entrou no segundo tempo. O Chiquinho entrou, é uma história. Ídolo, né? É o ídolo do São Luís. Terminou o jogo, tu estava lá entrevistando para o jornal do outro dia, o que era aquilo, ou era ainda para a noite. Saiu a reportagem. Porque, primeiro, por estar presente, segundo, por estar bem informado, né? Ovelha não é para mato, então não adianta estar lá todo equipado, paramentado, tem que saber a história do passado, né? Saber quem é aquele preparador de goleiros, né? Normalmente é um ex-goleiro do time, coisa assim. Isso é uma coisa que te marca. Que é marcante, né, nessa tua caminhada. Exato. A Chapecoense, quando veio jogar com o São Luís uns 3 anos atrás, de amistoso, o Sub-20, o treinador de goleiros da Chapecoense era o goleiro do Náutico, na Batalha dos Aflitos. Supervisor. É o Rodolfo, né? Era um dirigente. Ele, então, rendeu uma entrevista com ele. Uma entrevista com ele, contando a história dos jogadores, que na hora de bater o pênalti, o que aconteceu com o jogador do Náutico. Sempre rende uma história. O Chiquinho foi um ídolo do São Luís, né? Tá na história do São Luís também, né? Cabe a gente lembrar, não dá para esquecer essa história. Tem vários jogadores, né? Não é só ele, vários jogadores que passaram. Tem essa história e tem que relembrar, né? Para a geração que está chegando, de que eles também têm essa história. Tu chamou de guerreiras, né? As gurias do futebol feminino. Tu acha que vai crescer, vai alcançar assim, um outro patamar? Não vou nem comparar, né? Que é o público, mas hoje já tem público de 40 mil vendo final no Paulista, Grenal no Beira-Rio, Grenal na Arena. Né? Muda. Né? Tu é otimista em relação a isso no interior também? Está uma dificuldade no interior ainda. Está mais centralizado em Grêmio Internacional, né? E acho que a própria federação, a CBF dá mais recursos para os times do interior também, né? Não, digamos... não tem nada. Não tem, abrir, mas há dinheiro para... Não tem auxílio nenhum, né? Pouco auxílio. Então, pouco? Mas tem... Nos últimos tempos melhorou bastante, melhorou, mas ainda falta para chegar, para poder contratar jogadores de mais qualidade também, para agregar, não só para vencer, mas para essas que estão no elenco ter essa, ao redor delas, rechear o elenco, como se diz, com jogadores também de fora para trocar experiência, de ajudar mais o time. Então, a diferença do Grenal para o interior é muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Então, percebe que vai demorar bastante tempo, né? Vai demorar bastante tempo. Padilha, e tu tem também liberdade para abordar o assunto do futebol feminino na estampa. Sim, exatamente. Sempre fizemos matéria, tem espaço também, entrevistamos jogadoras, sempre tem uma história, já fiz histórias com uma entrevista. Encaixa bem na linha editorial da revista. Sim. E sempre tem gente que puxa uma história diferente, né? Não chegar a contar que aconteceu o jogo, né? Sim. Mas observar. Eu tenho uma atleta que aconteceu tal coisa, teve dificuldade no início da carreira, outra viaja tantos quilômetros para treinar, outra trabalha até determinado horário e não consegue chegar a tempo para treinar. Sempre tem uma história, né? Então, contar uma situação dessa fica legal, né? Tá. Me fala, tu disse que ocupa teu tempo, digamos, livre, mas com leituras, com possibilidades que te auxiliem nos comentários, né? O que tu tem assim de cabeceira, assim, de livro, o que tu tem de leitura esportiva que para ti é fundamental para quem quer se especializar ou se qualificar nessa área? Hein? Eu já comecei várias vezes e parei de ler, e agora voltei novamente. É o Pirâmide Invertida, de um jornalista inglês, né? Estou lendo bastante ele. Eu fiz um curso online da CBF de tática, de observar ações, de movimentações táticas de equipes, assim. Gosto de ler, sempre estou lendo bastante. E são vários livros, né? Livros de jogadores, de
biografias de atletas, contando história. Não só de atletas, mas também de alguém ligado a outras modalidades esportivas, mais o esporte, o futebol e livros de táticas. Tem bastante livro de táticas do PVC, né, que é o Paulo Vinícius Coelho, né, que é... Gosto do estilo dele, pode ler. Eu tenho 3 ou 4 livros dele, gosto porque é o cara que ele tem a questão tática, mas também conhece muito história, né? Ele se prepara muito. Ele vai transmitir o esportivo de Bento Gonçalves e o Glória, digamos. Ele sabe tudo do Glória, do esportivo. Ele lê, ele chega para o jogo, ele sabe tudo. Ele liga para os clubes. Ele liga para os clubes. Ele liga para os clubes, é outra espécie em extinção. E daí, tem pessoas, de repente, não interessa, não é muita informação, mas ele traz muita informação importante. Então acho melhor informação do que menos. Exatamente. Ainda mais em canais que são especializados. Então quem está ligado que gosta, né? Há público para todos. Há público aquele que gosta da informação, que o cara comenta o básico, diz uma linguagem mais não observando muito o jogo, e é aquele que detalha. E o PVC é o cara que detalha tudo, né? Ele sabe tudo. Então sou fã dele. Sou fã. E desses programas da TV fechada, também acompanho bastante. Da Sport TV, acompanho mais bastante. que ESPN. Acompanho bastante, sim. Gosto mais de observar, sempre aprende, está sempre aprendendo, né? Domingo, por exemplo, meio-dia, vou escutar depois eu almocei, vou escutar uma música, botar uma música de um show para escutar, para não ligar futebol. Comecei a mexer na televisão, estava um debate esportivo direto do André Rizek, o pessoal do Mineirão lá, falando de meio-dia. Botei ali, fiquei... Antes do clássico, fiquei escutando ali, mas sempre aprende uma coisa, sabe? Eu ia para um destino ouvir uma música, mas acabei apelando para o futebol para observar. O domingo que seria de folga. Mas eu fiquei acompanhando antes do jogo para observar esses caras falando. Acho legal isso também. Sim. Vamos lá. Trabalhar num ofício que é também a paixão, né? Ele tem o seu valor, né? Agora, por exemplo, tem 40 anos de profissão, daqui a um tempo vai parar, né? Por onde passou, né? O cara jogo até pela Rádio Itabuna. Tem que gostar, a primeira coisa é gostar, né, da profissão, né? O cara tem que gostar do que está fazendo, e daí o trabalho rende mais, né? O que tu está propenso a fazer, ele funciona mais, parece que tu faz com mais paixão, né? Sim. Aparece mais, eu acho que... E se tivesse que fazer, faria de novo. Faria de novo. Tudo de novo. Esse curso na CBF, tu se inscreveu? É do Pombo Salles, né? Do Pombo Salles. Certo. Ele dá são aulas que são 8 aulas que ele explica toda a questão tática, né? De movimentações enfim, realmente porque sempre tem que estar aprendendo. Sempre há uma maneira de... nunca pensei em ser treinador de futebol, nada. É questão para mim melhorar a questão de comentar, para não chegar no jogo, não saber o que dizer. Tem que estar preparado, estudar o adversário que vai jogar com isso o ouvinte, estou falando daí como ouvinte, a gente consome tão bem quando o comentarista diz, olha só, tem uma linha muito bem formada de 4, daí tem um na frente, mais outra linha de 4. Tu observa, olha o 4-1 desse time. E aí, chama atenção, só, né? Cara, é verdade. Chama atenção. Né? Isso aí. Tu fez o curso que está agora na Guaíba, do comentarista da Guaíba, aqui em Ijuí. Fez o curso do Carlos Guimarães. Fiz o curso dele, muito bom curso. Ou seja, tu não tem... já sei, tudo. Não. Eu tenho que aprender sempre, né? Sempre a gente está aprendendo. E ele aprendi muito, é um cara muito... Gosta dos comentários dele. Comentário do Carlos Guimarães da Guaíba. Eu tinha contato com ele, não sabia, quando ele trabalhava na Gaúcha, trabalhou na Gaúcha, trabalhou lá e ele ligava sempre, ele era mais produtor. Era produtor. Né? Ele ligava todas as noites, ligava para a Rádio Jornal da Manhã, para saber informações de São Luís. Sempre ligava, ligava o Carlos Guimarães, eu conhecia por telefone, quando ele chegou, quando foi o curso, eu disse, Carlos Guimarães, era o Carlos Guimarães. Tu confirmou. No curso. Ele jovem na Gaúcha, né? E é muito bom o curso dele. O cara tem uma leitura, o cara sai aprendendo muito mais com a questão tática, né? Ele traz realmente coisa sobre seleção brasileira, ele
no curso ele mostrou jogos do Brasil e mandou cada um observar e depois fazer um comentário, né? A tua visão cada comentarista ali tem uma visão diferente. Um acha que o Brasil perdeu porque a questão física, outra questão tática, outro o Tite não estudou o adversário, digamos Brasil e Bélgica foi o jogo que ele mostrou para nós. Cada um trazia a sua leitura, né? Sobre o jogo, e ele observava e depois fomos para o estúdio gravar, cada um trazia a sua impressão do documentário, mandou fazer programas pilotos assim para comentando, né? Bem legal o curso dele, muito interessante. Olha só, professor Carlos Guimarães. Padilha, tu tá esse tempo todo no Jornal da Manhã, tu vê entrar e sair colegas, né? Chega uma nova... Quantas gerações agora já passaram ali? Exatamente. Né? Uma meninada que vem ali. Está chegando, né? Eles chegam como? E é legal porque, por exemplo... Ou são diferentes perfis? São vários perfis. Cada um tem um perfil diferente, né? E tem esse também que gosta de sair para o dia a dia, de apurar, tem bastante. Tem bastante. Isso é legal, né? Por exemplo, agora nós temos 2 meninos... Nem tudo está perdido. Não. Tem 2 meninos que gostam muito do futebol, né? Às vezes tem dificuldade, que gostam de esporte, dia a dia, toda hora estão conversando, e isso ajuda muito, né? Porque é bom tu ter no lado para conversar sobre Grêmio, Inter, Seleção Brasileira, São Luís, né? Isso é muito legal, assim, o pessoal gosta muito de consumir futebol e tu percebe que eles entendem bastante, eles conhecem também, né? Sabe? Isso é uma experiência. Tu sabe escutar. Sabe escutar, claro, eu gosto de escutar, porque eles trazem coisas novas, sempre coisas interessantes. Então, que o futebol internacional bastante, o pessoal gosta de acompanhar, né? Então, Sim. Eu vi a Eliane Brum falando um tempo atrás sobre isso, que perguntaram para ela sobre o jornalismo atual. Eu me surpreendi, porque eu trabalhei na Zero Hora, ela disse, nos anos 90, né? 95 em diante ali, que eu me lembro dela lá. E voltei outro dia, ela disse, cheguei no meio da tarde e a redação estava lotada. No nosso tempo a redação estava vazia no meio da tarde, ela disse, né? Então, ainda tem. Como dizem, não vou saber agora quem, mas é mais de um que fala jornalismo ou bundalismo, né? Sentado nas cadeiras e o WhatsApp. E no jornalismo esportivo tem bastante isso, né? Muito release. Tem. No esportivo. Tem bastante, não digo aqui no Juiz, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo em geral, percebe muito, né? O próprio Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, esse dia numa coletiva, ele largou uma piada para os... Ele disse que é bem fácil esse tipo de jornalismo esportivo, né? Porque o treinador, mesmo sabendo que que os treinos são fechados, eles gostam que o cara tá de ter o contato, né? Eles percebem quem acompanha treino, quem está em cima acompanhando, e eles dizem isso. Então, realmente, é uma coisa que mudou bastante, mas ainda tem pessoal que vai a campo, isso é legal, né? Claro. Eu vi um jornalista de TV também, eu não recordo o nome dele, de falar isso, né? De jornalista não, tem que ir, tem que sair para o campo, não adianta, tem que ir no dia a dia, não só no futebol, mas em outros... O cara que trabalha na área cultural, trabalha na área de política, de economia, né? Tu tem que estar saindo bastante, né? Deixa eu te explorar um pouco mais ainda nesse assunto, que está super bom, a tua relação com as fontes e a relação com as fontes do Luiz, digamos. Que o cara que entrega tudo para o Luiz e a relação das tuas fontes. Como é que tu trabalha? Eu procuro ter o respeito sempre com a fonte, né? Não ter a amizade muito com não se aproximar, né? De treinador, de jogador, de dirigente. A gente tem amizade, mas até certo ponto. Eu sempre digo, amizade até aquele certo ponto. Se eu tiver que criticar você, eu vou criticar. Se tiver que... Pode estar o meu irmão lá, se ele é, digamos, num clube, se ele fizer a coisa errada, não existe isso. Tu tem que ter essa relação de profissionalismo. Cercar teu terreno ali até aqui. Tu errou ali, tu vai ser cobrado como se fosse outro dirigente, se é amigo ou não, se não é, ter esse respeito. E se ele é fonte de outra pessoa também, respeitado, né, cara? Ter esse respeito, né? Ter sempre esse respeito com a fonte. Porque... O Dal Pisol, que está na Grenal, diz, eu não tenho nada contra a fonte do outro. Agora, o dia que ele quiser concorrer a alguma coisa, eu vou pegar. Tu fica sempre de olho, porque sempre existe, né, alguém que deixa vazar alguma informação, tu sabe que isso existe, né? Tem suas preferências e tal, né? Constrói uma aproximação, tem algum interesse. Sempre vai existir. E eu, por exemplo, nessa história de sempre São Luís, sempre tive respeito, nunca nenhum problema com fonte, e sempre as pessoas com respeito também, né? Nunca procurando vazar informação para beneficiar, sempre o pessoal
Por exemplo, o São Luís quer contratar tal jogador, o dirigente não divulga, ele segura o máximo e deixa o próprio clube anunciar. A gente descobre por outras formas, existem outras maneiras. Um outro jornalista de outra cidade te liga, já aconteceu isso várias vezes, o cara ligar lá de São Paulo, já sabe como é que acontece. O São Luís está contratando um cara aqui de São Paulo, o jogador disse lá em São Paulo. Então, tem algum furo assim que tu possa contar? Aconteceu com 2 jogadores de São Paulo, foi em 2014 no São Luís. Isso eu não estou recordando. Um era o zagueiro Rodolfo, o outro depois acabou não vindo. O jogador no vestiário, lá em São Paulo, no time, ele deixou vazar no vestiário no domingo, que estava vindo para o Sul para jogar no São Luís. Daí me ligou um repórter, acho que era Araraquara, uma cidade assim, não, Rio Branco, uma cidade de São Paulo. Ligou. Ele disse que se tinha essa informação. Eu disse, olha, não tenho, vou tentar averiguar com as fontes aqui. Liguei para o dirigente de São Luís, o dirigente, não, de maneira alguma. Ele disse, não, o pessoal está dando informação que é quente. E eu outro dia, apurei, realmente era verdadeira a notícia. E divulguei a informação que o atleta, e aconteceu mesmo. 2 dias depois o São Luís anunciou. Até tive problemas depois do dirigente, tinha um pequeno problema que ele disse, está dando informação errada, então vamos aguardar. Se eu errar, errei. É normal, eu não sou dono da verdade. E até outros colegas também de imprensa ficaram bravos, que eu disse, não, eu não tenho acerto com ninguém de dar informação. Se eu tiver informação, que não vou querer atrapalhar a negociação, mas o jogador está vindo para o São Luís. E realmente aconteceu 2 dias depois, o atleta foi anunciado pelo clube e estava jogando no São Luís. E o cara de São Paulo estava certo mesmo. Claro. Tá. Tu viveu uma experiência de dirigente no futsal aqui. Vamos relembrar isso. Outro dia eu trouxe o Jamal aqui, ele lembrou. Foi atleta. Foi teu atleta? Foi atleta. Como é que tu te meteu nessa fria aí? Foi o Gilmar Humberto Oniaso, o Maninho, o popular Maninho. Ele me convidou para ser dirigente. Vocês foram colegas no Congresso, trabalhamos juntos, né? Foi naquele período. Daí tinha uma festa, uma janta da equipe lá para a eleição da diretoria lá num sítio de um dirigente, Sommer, o Ademir Sommer, e eu sempre relutando, Maninho, não quero ser dirigente nenhum, trabalho na emissora, não posso. Não, vou ter que colocar num cargo lá, não coloca nem de qualquer menos, eu não tenho tempo. Eu chego lá, fizeram o discurso, e fizeram a eleição, não sei como, começou a anunciar o nome dos integrantes da diretoria. Começou a anunciar o nome foi dando cargo de secretário, todos os dirigentes, e nada, apareceu eu vibrando. Chegou no nome do presidente, ele, Carlos Alberto Padilha. Na frente de toda a equipe do Moleque Travesso, foi assim que eu assumi, não tem volta. E eu disse, não vou assumir, não. Vai assumir. Tu é o presidente. Tu é o presidente da equipe. Moleque Travesso. Eu acabei ficando presidente da equipe e disputamos o campeonato, né? Você foi nosso atleta, grande goleiro do futsal de Juventus, jogou com o Maninho, Jamal, Carite Vaz, essa equipe, disputamos várias vezes o campeonato. Cheguei à presidência através do Maninho, relutando, mas eu assumi. Ele articulou. Mas era uma turma muito legal, boa, muito né? legal. Turma muito As legal. amizades seguem até hoje. Para demonstrar o que foi aquele tempo, né, Padilha? Exatamente. É amizade para o resto da vida, né? A gente não tem muito contato com esse pessoal assim, mas tu guarda com muito carinho, realmente. Foi um aprendizado como dirigente. Foi importante depois, quando eu fui. Quando eu comecei a atuar mais no jornalismo esportivo, para saber o lado do dirigente, para entender o dirigente, como é que funciona, como é que o dirigente, a dificuldade que ele tem, foi uma experiência muito boa para a carreira esportiva, estar no outro lado. Um time que tinha bastante interesse nos eventos sociais, né, depois das partidas. Depois da partida, né? Independente se ganhasse ou não, tinha as excursões para a praia, o pessoal, uma história bem legal, assim, uma amizade, olha. Sinceramente, a amizade da equipe era algo assim que tu, para sempre. Assim, e interessante que montou um time bom, né? Não conseguia. Era só, tinha um momento da descontração, da brincadeira, mas festivo. Era time para buscar título, né? Sempre eu chegava entre os primeiros do Municipal, não foi campeão, mas foi vice-campeão, terceiro colocado, mas era jogador de qualidade, né? A hora da festa era a hora da festa, agora a hora de jogar era jogador de qualidade, levava muito a sério, o pessoal treinava bastante, o pessoal era coisa bem séria mesmo. O nome foi
a partir do Juventus, lá da Moca, como é que... Eu não recordo, porque quando me convidaram já estava o nome da equipe, já tinha esse nome da equipe, né? Tinha o nome de uma empresa de ônibus antes, né? Do Turisbi, né? E logo depois virou Moleque Travesso, e depois tinha outros patrocinadores. Sim. Mas ficou esse nome, acho que foi o Maninho, o Ademir. Ficou marcado, ficou marcado. No futsal e juvenil. E tem um nome agora, o pessoal montou um novo time com a... Moleque? Para amistosa. Mas nada a ver com a turma? Alguns sim, né? Porque eu encaminhei, inclusive, na época, todo o registro em federação de futsal. Sério? Eu fiz CNPJ, fiz toda a documentação para a equipe naquela época. Eu organizei tudo, assim, eu lembro que foi bem organizado assim, naquele período do Moleque Travesso. Muito bom. A gente seguiria aqui até umas 8 da noite, mais ou menos, mas eu sei que tem compromisso. Queria só ainda te cumprimentar pela... Muito obrigado pelo convite. Cumprimentos pela carreira aí, obrigado pelas palavras. Do teu jornalismo exemplar aqui na cidade. Continua, né? Não vai largar. Não, até... Jornalismo esportivo e juiense precisa de ti. E de você também, né? Você também, o jornalismo esportivo... quer Luiz Henrique Berg na ativa também. Não, falei primeiro. Não. Carlos Alberto Padilha, o comentarista das jornadas da JM, colunista e editor do Esporte do Jornal da Manhã e também com suas matérias assinadas na revista mensal Estampa, aqui conosco em mais uma entrevista. FD Imóveis conosco, CAP, Colégio Evangélico Augusto Pestana, Sebastiani Representações, né, conosco aqui em mais uma entrevista da semana, na esquina da 12 com a José Bonifácio, a Casa da Terra Vermelha.